Olá, pessoal, tudo bem? Estamos com mais um Papo de Enfermeira e no dia de hoje nós iremos abordar a questão da utilização das máscaras, né, para a prevenção do coronavírus. A gente falou no outro Papo de Enfermeira, a gente chegou a falar um pouco de como utilizar a máscara, como colocar, como desprezar, e muitas dúvidas foram enviadas, né, para as nossas mídias sociais, então a gente resolveu fazer um Papo de Enfermeira só abordando essa questão da utilização da máscara. Ainda mais no cenário atual, onde foram liberados já faz algum tempo a questão da confecção das máscaras caseiras, e a gente sempre se preocupa aí se de fato, né, essas máscaras elas estão sendo benéficas ou não, né, mas o que a gente vê é que quando a gente sai na rua, a gente vê diversas pessoas, a gente vê muito mais pessoas utilizando máscaras do que as pessoas que não estão utilizando máscara. Então, e lembrar, né, Carol, que em alguns municípios, alguns prefeitos aí têm adotado a obrigatoriedade do uso de máscara para a população em geral. Então, se a gente já pensa, né, em daqui a pouco diminuir a questão do distanciamento social, e na medida em que as pessoas elas retornam para aquela sua condição, a pandemia ela ainda está aí, né? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Sem dúvida, eu vi exatamente isso, que no Sul ainda vão ter sanções, né? Caso algumas pessoas sejam identificadas na rua sem máscara, a partir de hoje, né, teria algumas sanções como multa. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente está propondo um certo e errado, né? E a gente vai colocar algumas imagens e todas nós vamos comentar aí o que né, a gente acha em relação a essas imagens, que são imagens comuns, né? Que como veio toda essa questão de liberação dessas máscaras, então a gente vê com frequência essas imagens. Então, nós vamos começar, ok? Então, a nossa primeira imagem é essa, né? Essa imagem é clássica, né? A gente vê acontecendo demais, né? Então, vamos lá. Vamos lá, Gil, comenta aí pra gente. Nessa imagem, temos uma das inadequações mais vistas, né, Carol? Como você mesmo falou agora, e realizadas por inúmeras pessoas, que é o colocar a mão sobre a máscara. Ato, inclusive, né, que leva a um dos riscos potenciais para a autocontaminação. Assim como quando a pessoa reutiliza uma máscara contaminada. Então, quando chegam a ficar úmidas, por exemplo, já não apresentam mais potencial de barreira. E se você coloca a mão, né? Se a pessoa que está usando coloca a mão na frente da máscara, sobre a máscara, e depois tocar no nariz, na boca, que são vias comuns de infecção, não só do Covid-19, mas de toda e qualquer infecção viral, aumenta ainda mais o risco, né? Não havendo proteção. Então, isso serve também para a remoção da máscara. Não toque na frente da máscara. É inadequado? É inadequado, está incorreto. Então, após a remoção, ou sempre que a máscara for, né, de forma inadvertida, tocada, lave as mãos com água e sabão, use o álcool gel e lembre-se, é inadequado tocar a mão, né, na frente da máscara enquanto você estiver usando e mesmo no momento da sua remoção. Então, a nossa imagem está reprovada. Vamos para a próxima agora, hein? Muito bem. Vamos lá. Essa máscara, essa foto, essa imagem é uma máscara que já está com 3 dias de uso. Quem gostaria de comentar essa? Eu falo, Carol. Então, pessoal, o tempo de utilização da máscara, ela vai depender muito da umidade e da forma de acondicionamento. Então, se a máscara está úmida, ela já deve ser descartada, tá certo? Lembrando que essa máscara é uma máscara cirúrgica, ela já é indicada pelo fabricante como uma máscara de descarte. Então, no geral, a gente utiliza essa máscara de 2 a 4 horas e efetuamos posteriormente o descarte. Tudo bem? Então, 3 dias de uso dessa máscara está reprovado. Muito bem, também acho. E olha, é muito frequente isso, viu? As pessoas, elas condicionam ainda de uma maneira inadequada, põem emaranhada junto na bolsa, né, cheio de coisa, e aí depois, quando tá saindo do carro, sei lá, saindo de casa, já pega a mesma máscara e reutiliza, né? Isso é muito frequente. Vamos ver, então, reprovado também. Vamos para a nossa próxima imagem. Essa imagem, gente, eu ri demais quando eu vi essa imagem.
tá certo? Ou seja, né, é uma imagem onde as pessoas, ó, estão utilizando, deixa eu pôr a nossa carinha aqui para cá, eles estão utilizando sutiã, com sutiã estão fazendo a máscara. A grande preocupação, primeiro, é a questão do tecido, né? Então, a gente sabe que precisaria ter tecido que é respirável, né? E no meio um tecido que é um tecido semipermeável, então o ideal seriam 3 lâminas de tecido aí para confeccionar as lâminas caseiras, sendo que um tecido impermeável, né, no meio dessas 2 outras lâminas, né, dos tecidos externos, tecidos, né, que tenha, né, uma trama um pouco respirável, porque se você coloca o sutiã dessa maneira, ó, a preocupação é esse vão que tem aqui. Aparentemente, o que ele pôs? Ele dobrou o sutiã, né, e colocou, fez um furo de cada lado e colocou o elástico, né. O que a gente tem? A gente tem dificuldade, ó, da adesão aqui completamente no nariz. Então, não faz aquela silhueta do nariz. Então, a nossa preocupação são os vãos que ficam aqui na altura do olho. Pelo menos essa, né, tá cobrindo, pelo menos, né, essa questão dos olhos. Em termos de cobertura, se a gente for ver, tá ok, né? Então, cobre aqui a porção dos olhos, não, né, do nariz, e cobre e vem até essa região aqui, ó, da maçã do rosto, né? O problema é o tecido em si, ele respira demais, molha demais e fica extremamente úmido aquela região e ser extremamente desconfortável também. Alguém queria acrescentar alguma coisa dessa daí? Eu quero, Carol. Eu fico imaginando também, porque ele usa o arame, né, embaixo. Então, eu acredito que o arame é uma estrutura rígida, né? Então, eu acredito que aqui também deve ter entrada, o que não é adequado. O adequado é você ter uma perfeita vedação no rosto. Exatamente, fica um vão, né? Provavelmente deve ficar um vão aqui. Isso. Então, a gente, olha, a nossa reação. A gente não gostou, né, dessa máscara. A gente acha que deveria utilizar aí outros tecidos e fazer, já que vai ser feito, né, fazer de uma maneira que seja adequada e que realmente cumpra a sua finalidade, tá bom? Vamos à próxima. Essa daqui também é um barato, né? Aqui a Neivinha tá doida para falar dessa, porque ela adorou quando ela viu, tá? Ai, gente, eu achei essa o máximo, porque assim, tudo bem que o tecido tem que ser respirável, né? Mas a nossa máscara, ela precisa ter uma função, e a função dela não é uma função estética, né? Então, as pessoas, elas perdem um pouco a mão, né? Claro que a gente tem aí uma gozação em função disso. As pessoas no Brasil, elas têm a maior boa vontade de ajudar, mas aí não dá, né, gente? Respirável, respirando todo o ar contaminado. Então, essa daí, assim, olha, a ideia foi legal, mas infelizmente, para a nossa situação, essa daí não serve. Serve para pôr no cabelo, para fazer coisinha para apoiar copo, mas como máscara, vó, essa daí não deu certo. Não deu certo. A gente ficou horrorizada com essa aqui, pelo amor de Deus, né? E nós vamos aí para a nossa próxima imagem, próxima e última, né? E aí, ó, tem uma coleção aí para falar dessa foto e dessas máscaras. A Lê vai falar para a gente. Então, essa imagem é de uma praia na Ásia. Isso foi mais ou menos há um mês atrás, né, onde foram encontradas, né, esse monte de máscara cirúrgica descartada inadequadamente, né? Na verdade, a máscara cirúrgica, como a Lu falou, né, ela é uma máscara de descarte, diferente da máscara caseira de tecido, né? Então, para retirar a máscara, né, a Ju já tinha falado, né, a respeito da tirar, né, pegando no elástico, e aí a gente tem que ter 2 saquinhos, né? A gente acondicionar essa máscara, então fechar, colocar no primeiro saquinho, né? Aí a gente fecha, né, esse saquinho e coloca esse saquinho num segundo saquinho, tá? De plástico, não sei se dá para ver muito bem, mas sempre lavar as mãos antes e depois de fazer isso e jogar no lixo do banheiro, porque o lixo do banheiro é considerado lixo comum, né? Então ele vai ser, né, descartado, então não é para colocar em lixo reciclado, nada disso, né? Então, assim, tem que tomar o cuidado sempre, como a Gilmara já tinha falado, de lavar as mãos antes e depois, e sempre pegar pelo elástico, né? Não pegar pela máscara por causa da contaminação. Tá?
gravar aí, o que vocês acharam? Vocês teriam coragem, gente, de pegar alguma máscara daí? Claro que não, né, Carol? Pelo amor de De Deus, né? jeito Até nenhum. mesmo pelo propósito da máscara, né? Não, a gente pôs um socorro aqui, pelo amor de Socorro. Deus. Aqui no Brasil estão achando muito em essas empresas de reciclagem, eles estão encontrando muito no lixo reciclável, né, esse tipo de máscara. Não, A gente bastante. tem que ter cuidado, né, com o descarte de um material que é um material que, né, a gente está descartando no lixo comum, mas ele é um material contaminado. Ele é né? contaminado. Sim. Não, e eu acho que assim, além de ser um material contaminado, o que a gente tem que pensar, né? A gente tem a população que está em situação de rua, né? Que faz busca em lixo, né? Então, até eu brinquei, vocês teriam coragem de usar alguma máscara dessas? Mas às vezes a pessoa fala tanto da questão do uso da máscara, que é importante fazer uso da máscara. Não tem, né, a máscara disponível. E quando encontra suja, eles acabam utilizando, reutilizando. Né? E é uma grande preocupação que a gente tem que ter. Ô, Carol, e também pensar nas pessoas que trabalham com a coleta de lixo, né? Inclusive nos condomínios, nos prédios, etc. Então, esse cuidado pensando, né, na redução do risco também para o outro e daquelas pessoas que manipulam esse lixo que você produz em sua residência, que produz em sua casa, né? Sem dúvida, eu acho que sempre pensando aí no outro, né? Eu acho que talvez essa mobilização do uso da máscara veio, né, pensando na outra pessoa, então que a gente, né, faça todo o processo certinho, né? Alguém queria acrescentar alguma coisa? Porque a gente acaba com as nossas imagens, né? Eu acho que essas imagens são as imagens mais gritantes, tem algumas que são comuns, como aquela que a gente começou a falar, né, da mão na boca, que eu acho que é muito frequente, a gente sempre vê isso, né, principalmente quem vai em supermercado, farmácia, a gente sempre vê, né, como as pessoas acabam se portando utilizando a máscara, e essa é uma das situações mais comuns. Alguém queria acrescentar alguma coisa? Eu só queria acrescentar assim, né, essa conscientização, não só do uso, mas do bom uso da máscara, para que seu propósito maior seja realmente atingido, né? Então, usar a máscara apenas não é o bastante, né? E precisa, então, dessa conscientização de todos nós, de todas as pessoas, do uso correto, do descarte correto, né, para que realmente a sua efetividade, o seu propósito seja alcançado, né? Muito bem. Ney, Valê, Lu, querem falar alguma coisa? Não, acho que é isso, Carol. Acho que essa questão do proteger o outro é importante, né? Mas ter bom senso, né? Bom senso é fundamental na hora de você usar essas máscaras todas aí que a gente mostrou, né? Muito bem, então a gente encerra por aqui esse papo de enfermeira. Contamos com a participação de vocês para mandarem sugestões para o próximo papo de enfermeira. A gente sempre tenta fazer aí um papo de enfermeira a cada 15 dias, com essa periodicidade. E espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, e a gente aguarda aí o comentário. E não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Lembrar que update, aprender faz bem. Bem, isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, até o próximo. Até.